Olá, sejam bem-vindos ao canal do Tiomika. Nesse segundo vídeo da série sobre o Kybalion, daremos continuidade ao tema iniciado no vídeo anterior. Se você é novo no canal, se inscreva, marque o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do canal e curta o vídeo para dar aquela força na missão do canal, que é despertar a consciência do maior número de pessoas possíveis. Sem mais papos e vamos ao vídeo de hoje. Os 7 princípios herméticos. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica com a qual todas as portas do templo serão completamente abertas. O Kybalion. Os 7 princípios herméticos, sobre os quais toda a filosofia hermética se baseia, são os seguintes: o princípio do mentalismo, o princípio da correspondência, o princípio da vibração, o princípio da polaridade, o princípio do ritmo, o princípio da causa e do efeito, o princípio do gênero. Estes 7 princípios serão discutidos e explicados à medida que procedermos com essas lições. Uma breve explicação de cada um, no entanto, pode muito bem ser dada neste momento. 1. O princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. O Kybalion. Este princípio incorpora a verdade de que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial oculta em todas as manifestações e aparências externas que conhecemos sob os termos de universo material, os fenômenos da vida, matéria, energia, em suma, tudo o que é aparente aos nossos sentidos materiais, é o espírito que por si só é incompreensível e indefinível, mas que pode ser considerado e pensado como uma mente universal, infinita e viva. Também explica que todo o mundo ou universo fenomenal é simplesmente uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo, como um todo, e em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos e nos movemos e temos a nossa existência. Este princípio, ao estabelecer a natureza mental do universo, explica facilmente todos os variados fenômenos mentais e psíquicos que ocupam uma parcela tão grande da atenção pública, e que, sem tal explicação, são indecifráveis e desafiam um tratamento científico. A compreensão desse grande princípio hermético do mentalismo permite que o indivíduo com tratamento científico. A compreensão desse grande princípio hermético do mentalismo permite que o indivíduo compreenda prontamente as leis do universo mental e o aplique ao seu bem-estar e crescimento. O estudante hermético é habilitado a aplicar de forma inteligente as grandes leis mentais, em vez de usá-las de forma casual. Com a chave mestra em sua posse, o aluno pode abrir as muitas portas do templo mental e psíquico do conhecimento, e entrar por elas livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza de energia, poder e matéria, bem como o motivo e como tudo isso está subordinado ao domínio da mente. Um dos antigos mestres herméticos escreveu: há muito tempo, aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho da maestria. E essas palavras são tão verdadeiras hoje como na época em que foram escritas pela primeira vez. Sem esta chave mestra, o domínio é impossível, e o aluno baterá, em vão, nas muitas portas do templo. 2. O princípio da correspondência. Como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima. O Kybalion. Este princípio incorpora a verdade de que há sempre uma correspondência entre as leis e fenômenos dos vários planos do ser e da vida. O velho axioma hermético é dito com estas palavras: como acima, assim abaixo, como abaixo, assim acima. A compreensão deste princípio dá aos homens um meio de resolver muitos paradoxos sombrios e segredos ocultos da natureza. Existem planos além do nosso conhecimento, mas quando aplicamos o princípio da correspondência a eles, somos capazes de entender muito mais do que, do contrário, seria incompreensível. Este princípio é de aplicação e manifestação universal, nos vários planos do universo material, mental e espiritual, é uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais, pelos quais o homem era capaz de se afastar dos obstáculos que encobrem o desconhecido. Seu uso constante rasgava até mesmo o véu de Ísis, e um vislumbre do rosto da deusa podia ser capturado.
Assim como o conhecimento dos princípios da geometria permite que o homem meça sóis distantes e seus movimentos, enquanto sentado em seu observatório, assim o conhecimento do princípio da correspondência permite ao homem raciocinar inteligentemente. Do conhecido ao desconhecido. Estudando a monada, ele entende o arcanjo. 3. O princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O Kybalion. Este princípio incorpora a verdade de que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está em repouso, fatos que a ciência moderna endossa e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. Ainda assim, este princípio hermético foi enunciado milhares de anos atrás pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações da matéria, energia, mente e até mesmo espírito, resultam em grande parte de diferentes taxas de vibração. Desde o todo, que é o puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração, e quanto maior a vibração, maior a posição na escala. A vibração do espírito está em uma taxa tão infinita de intensidade e rapidez que aparenta estar em repouso, assim como uma roda em movimento rápido parece estar imóvel. E na outra ponta da escala há formas brutas de matéria cujas vibrações são tão baixas a ponto de parecer em repouso. E na outra ponta da escala há formas brutas de matéria cujas vibrações são tão baixas a ponto de parecer em repouso. Entre esses polos, há milhões e milhões de diferentes graus de vibração. De corpúsculo ao elétron, do átomo à molécula, de mundos a universos, tudo está em movimento vibratório. Isso também é verdade nos planos de energia e força, que são apenas diferentes graus de vibração, se dos planos mentais, cujos estados dependem de vibrações, se até mesmo para os planos espirituais. A compreensão deste princípio, com as fórmulas apropriadas, permite que os alunos herméticos controlem suas próprias vibrações mentais, bem como as de outros. Os mestres também aplicam este princípio à conquista dos fenômenos naturais, de várias formas. Aquele que entende o princípio da vibração, tomou o cetro do poder, diz um dos velhos escritores. 4. O princípio da polaridade. Tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par oposto, o igual e o desigual são os mesmos, os opostos são idênticos na natureza, mas em grau diferente, extremos se encontram, todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Kybalion. Este princípio incorpora a verdade de que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seus dois opostos, os quais eram antigos axiomas herméticos. Explicam os velhos paradoxos, que deixaram tantos perplexos e que foram declarados da seguinte forma: a tese e a antítese são idênticas na natureza, mas em grau diferente, opostos são os mesmos, diferindo apenas em grau, os pares de opostos podem ser reconciliados, extremos se encontram, tudo é e não é, ao mesmo tempo, todas as verdades são apenas meias-verdades, toda verdade é meio falsa, há dois lados de tudo, etc. Explicam que em tudo há dois polos, ou aspectos opostos, e que os opostos são realmente apenas os dois extremos da mesma coisa, com muitos graus variados entre eles. Para ilustrar, calor e frio, embora opostos, são realmente a mesma coisa, as diferenças consistem apenas em graus da mesma coisa. Olhe para o seu termômetro e veja se você pode descobrir onde o calor termina e o frio começa. Não existe tal coisa como o calor absoluto ou o frio absoluto. Os dois termos calor e frio simplesmente indicam diferentes graus da mesma coisa, e essa mesma coisa que se manifesta como o calor e o frio é apenas uma forma. Não existe tal coisa como o calor absoluto ou o frio absoluto. Os dois termos calor e frio simplesmente indicam diferentes graus da mesma coisa, e essa mesma coisa que se manifesta como o calor e o frio é apenas uma forma, variedade e taxa de vibração. Assim, calor e frio são simplesmente os dois polos do que chamamos de calor, e os fenômenos resultantes são manifestações do princípio da polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso de luz e escuridão, que são a mesma coisa, consistindo a diferença apenas nos diversos graus entre os dois polos dos fenômenos. Onde a escuridão deixa de existir, e a luz começa. Qual é a diferença entre grande e pequeno? Entre duro e macio? Entre preto e branco? Entre o perspicaz e o nécio?
Entre o barulho e silêncio? Entre alto e baixo? Entre positivo e negativo? O princípio da polaridade explica esses paradoxos, e nenhum outro princípio pode substituí-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Vamos dar um exemplo radical e extremo: o de amor e ódio, dois estados mentais que, aparentemente, são totalmente diferentes. E ainda assim, existem graus de ódio e graus de amor, e um ponto do meio em que usamos os termos igual ou desigual, que sombreiam um ao outro tão gradualmente que às vezes temos dificuldade em saber se o gostamos, ou se não gostamos, ou nenhum. E todos são simplesmente graus da mesma coisa, como será percebido se pensarem nisso por um momento. E mais, o que é de maior importância aos hermetistas, é possível mudar as vibrações de ódio para as vibrações de amor, na própria mente, e na mente dos outros. Muitos de vocês que leram essas linhas tiveram experiências pessoais da transição rápida e involuntária do amor para o ódio, e o contrário, no seu próprio caso e do outro. E você perceberá, portanto, a possibilidade de isso ser realizado pelo uso da sua vontade, por meio das fórmulas herméticas. Bem e mal são apenas os polos da mesma coisa, e o hermetista entende a arte de transmutar o mal para o bem, por meio de uma aplicação do princípio da polaridade. Em suma, a arte da polarização torna-se uma fase da alquimia mental conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres herméticos. Um entendimento do princípio permitirá que alguém mude sua própria polaridade. Um entendimento do princípio permitirá que alguém mude sua própria polaridade, assim como a dos outros, se dedicar o tempo e o estudo necessários para dominar a arte. 5. O princípio do ritmo: tudo flui para fora e para dentro, tudo tem suas marés, todas as coisas sobem e caem, o balançar do pêndulo se manifesta em tudo, a medida do balanço para a direita é a medida do balanço para a esquerda, o ritmo é a compensação. O Kybalion. Este princípio incorpora a verdade de que em tudo há manifestado um movimento mensurável de lá e para cá, um fluxo e contrafluxo, um balanço para trás e para frente, um movimento parecido com um pêndulo, uma maré enchente e uma maré vazante, uma maré alta e uma maré baixa, entre os dois polos que existem de acordo com o princípio da polaridade descrito há pouco. Há sempre uma ação e uma reação, um avanço e um recuo, uma ascensão e um declínio. Isso é característica do universo, dos sóis, mundos, homens, animais, mente, energia e matéria. Esta lei se manifesta na criação e destruição de mundos, na ascensão e queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem, e é com este último que os hermetistas veem o entendimento do princípio como o mais importante. Os hermetistas compreenderam este princípio, encontrando sua aplicação universal, e descobriram certos meios para superar seus efeitos sobre si mesmos pelo uso das fórmulas e métodos apropriados. Aplica-se a lei mental da neutralização. Eles não podem anular o princípio, ou fazer cessar seu funcionamento, mas aprenderam a neutralizar seus efeitos sobre si mesmos em um certo grau, dependendo do domínio do princípio. Eles aprenderam a usá-lo, em vez de serem usados por ele. Nisto, e em métodos similares, consiste a arte dos hermetistas. O mestre dos hermetistas polariza-se no ponto em que deseja descansar, e então neutraliza a oscilação rítmica, como um pêndulo, que tenderia a levá-lo para o outro polo. Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de automaestria fazem isso até certo ponto, mais ou menos inconscientemente, mas o mestre faz isso conscientemente, e pelo uso de sua vontade, e atinge um grau de equilíbrio e firmeza mental quase impossível de crença por parte das massas que são balançadas para trás e para frente como um pêndulo. Este princípio e o da polaridade têm sido estudados de perto pelos hermetistas, e os métodos de neutralizá-los, impedi-los e usá-los formam uma parte importante da alquimia mental hermética. 6. O princípio da causa e do efeito. Toda causa tem seu efeito, cada efeito tem seu. 6. O princípio da causa e do efeito. Toda causa tem seu efeito, cada efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é apenas um nome para a lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa da lei. O Kybalion. Este princípio incorpora o fato de que existe uma causa para cada efeito e um efeito em cada causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei, e que nada nunca apenas acontece,
pois não existe tal coisa como o casual. Que, embora existam vários planos de causa e efeito, os planos superiores dominam os planos inferiores, nada escapa totalmente da lei. Os hermetistas entendem a arte e os métodos de ascender acima do plano comum de causa e efeito até um certo grau e mentalmente subindo para um plano mais alto eles se tornam causadores, em vez de efeitos. As massas do povo são levadas adiante, pois são obedientes ao ambiente, os desejos e as vontades dos outros são mais fortes do que a deles mesmos, a hereditariedade, a sugestão e outras causas externas movem-nos como peões no tabuleiro de xadrez da vida. Mas os mestres, ascendendo ao plano superior, dominam seus humores, caráter, qualidades e poderes, bem como o ambiente ao seu redor, e se tornam aqueles que movem em vez de peões. Eles ajudam a jogar o jogo da vida, em vez de serem peões movidos por outras vontades e ambientes. Eles empregam o princípio em vez de serem suas ferramentas. Os mestres obedecem à causalidade dos planos mais elevados, mas ajudam a governar o nosso plano. Nesta afirmação, há uma riqueza de conhecimento hermético, aprenda-o quem puder. 7. O princípio do gênero. O gênero está em tudo, tudo tem seus princípios masculino e feminino, o gênero se manifesta em todos os planos. O Kybalion este princípio incorpora a verdade de que há gênero manifestado em tudo, e os princípios masculino e feminino estão sempre em ação. Isso é verdade não só do plano físico, mas dos planos mentais e até mesmo dos planos espirituais. No plano físico, o princípio se manifesta como sexo, nos planos superiores ele toma formas mais elevadas, mas o princípio é sempre o mesmo. Nenhuma criação, física, mental ou espiritual, é possível sem este princípio. O entendimento de suas leis lançará a luz sobre muitos assuntos que foram deixados de lado na mente dos homens. O princípio do gênero funciona sempre na direção da geração, regeneração e criação. Tudo, e cada pessoa, contém dentro de si os dois elementos desse princípio. Cada coisa masculina tem o elemento feminino também, cada coisa feminina contém também o princípio masculino. Se for entendida a filosofia da criação mental e espiritual, geração e regeneração, será possível entender e estudar este princípio hermético. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida. Advertimos que este princípio não tem referência às muitas teorias, ensinamentos e práticas luxuriosas, perniciosas e degradantes, que são ensinadas sob títulos fantasiosos, e que são uma prostituição do grande princípio natural do gênero. Tais reavivamentos básicos das antigas formas infames do falo tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma, e a filosofia hermética já publicou notas de advertência contra esses ensinamentos degradados que tendem à luxúria, à licenciosidade e à perversão dos princípios da natureza. Se buscas tais ensinamentos, deves, então, ir buscá-los em outro lugar, pois o hermetismo não contém nada para ti neste sentido. Para o puro, todas as coisas são puras, para o hediondo, todas as coisas são hediondas. Espero que todos tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal do Tio Mika, pense nessa possibilidade, desta forma você vai estar ajudando o canal a crescer. Se possível, ajude dando uma curtida e compartilhando com os seus amigos. Até a próxima e fiquem com Deus.